Estamos de volta, daqui a pouquinho tem arte em madeira com Mamico, tem dica de costura fácil, né? Patchwork para as iniciantes com a Maria Rita. E nesse bloco a gente finaliza o nosso bate-papo com a otorrinolaringologista, doutora Thalita Fracalossi. Mais uma vez, muito obrigada, viu, doutora Thalita, pela presença. Muitas perguntas interessantes chegando. Então, a Cecília participou no bloco anterior, né, comentando que ela fala muito durante a noite. Não é comum um adulto falar à noite, isso pode ser o sintoma de algum probleminha, vale a pena investigar. Sim. Crianças até os 6 anos é normal falar, levantar, né, esse grau de sonambulismo leve até os 6 anos de idade é normal. Isso, é aceitável. Lógico que se a gente perceber que a criança tem um sono muito agitado e que isso está prejudicando a qualidade desse sono, ou seja, a criança não está rendendo bem na escola, está ficando muito agitada durante o dia, ou às vezes até com sonolência durante o dia, também vale a pena investigar. É aceito como normal, mas se isso ultrapassar e acabar trazendo prejuízos para essa criança, a gente tem que investigar. A Marilene Venâncio também participou pelo Instagram. Olha só o que ela diz, gente. Tati, meu cunhado fala alto, chega a gritar, dá murro na parede, tudo enquanto está dormindo. Às vezes, ele bate na minha irmã, isso dormindo. Aí ela comenta, tadinha e tadinho dele. Como tratar? Eu fiquei preocupada com esse bate na irmã. Eu espero que seja, às vezes, né, aquela batidinha assim, né? Minha sobrinha, ela mexe muito. E às vezes, quando ela vai dormir em casa, eu coloco ela na cama e é cotovelo, e é joelho. Eu espero que seja essa batida. Mas me chama a atenção aqui, a Mari comentou, doutora, ele fala, ele grita e ele chega a murrar a parede. Tudo enquanto dorme. Isso é um distúrbio do sono. É distúrbio do sono, né? É um distúrbio do sono. A gente tem uma classificação super extensa, porque isso depende de qual fase do sono está acontecendo. Então, tudo isso a gente consegue detalhar também após a polissonografia. Mas não é normal, até ela está vendo que não é normal, precisa sim ser investigado, porque isso é grave. Às vezes não é só um esbarrão, às vezes é agressão mesmo. Porque se, por exemplo, ele Mas ele não está consciente, não ele tá dormindo. Consciente, porque se, às ele vezes... está sonhando com alguma coisa e ele faz o que ele está sonhando? Se durante a fase do sono em que a gente sonha e a gente não tem nada de tônus muscular, a gente tem um pouquinho de tônus, a gente acaba encenando o que a gente está sonhando. Então, essa fase do sono chama sono REM. Durante essa fase do sono, o ideal, o esperado, é que a gente não tenha tônus, justamente para a gente não reproduzir tudo aquilo que a gente está sonhando. Então, se esse moço, por exemplo, tem tônus durante essa fase do sono em que ele sonha, ele pode, de repente, estar aí reproduzindo o que ele está sonhando. Então, tanto ele pode estar sonhando coisas tranquilas, quanto pode estar tendo um sono mais agitado. Turbulento. Né? Pode ser um perigo. E ele vai agitar. Então, Mari, pede para sua irmã, para o seu cunhado procurar, né, o especialista. Além de um otorrinolaringologista, quais outros profissionais da área de saúde podem ajudar e contribuir, doutora? O neurologista pode ajudar bastante. Pneumologistas também podem ser especializados em sono. Mas acho que principalmente neuro, pneumo e otorrino. Acho que são os pneumologista e otorrinolaringologista. São os profissionais que estão mais capacitados para essa questão do sono. Tá. Mari, pede para ele passar para um médico, tá? Depois você me conta, que eu vou ficar curiosa, vou lembrar de você sempre, quando a gente falar aqui de sono, se ele conseguiu aí um tratamento efetivo, né? Mais uma dúvida, várias telespectadoras, doutora, a Luciana Silva participou, a Silvana Mariano também mandou mensagem. A Silvana comentou o seguinte, Tati, meu esposo, e ela pôs 3 pontinhos, é muito, muito difícil dormir ao lado dele. Ele ronca forte e muito alto. Onde ele encosta, ele dorme, principalmente após as refeições. E aí ela finaliza dizendo, é terrível. A Luciana também comentou, Tati, eu não sofro com ronco nem apneia, mas meu marido ronca demais, dá vontade de empurrar ele da cama. Ele dorme onde encosta, principalmente após as refeições, tem um sono muito forte que ele não aguenta, ele precisa de um cochilo. A Luciana e a Silvana comentaram algo que me chamou a atenção, principalmente depois do almoço, os maridos aqui têm a necessidade de tirar um cochilo e descansar. É normal esse sono forte? Elas trazem para a gente a informação da sonolência diurna excessiva, que nada mais é do que uma consequência da privação do sono, Tati. Então, esses pacientes não dormem bem há muito tempo, provavelmente. Então, é um sono
sem qualidade, um sono provavelmente com vários despertares e um sono que não está tendo aquela arquitetura suficiente para eles descansarem e para ser reparador. Então, a sonolência diurna excessiva, ela é uma consequência da privação de sono. E principalmente depois do almoço, isso fica intensificado. Mas não é só depois do almoço, é que provavelmente depois do almoço é um período onde eles têm algum tempo a mais para dar uma relaxada. Mas se você perguntar para alguns pacientes com uma apneia significativa, tem pacientes que têm sonolência entre o sinal vermelho e verde do semáforo. São algumas coisas absurdas, assim, então não precisa de uma pausa muito doutora, grande. A gente comentou sobre isso no intervalo, eu vi recentemente também no telejornal, algumas empresas de ônibus, né, estão pedindo para os funcionários fazer esse exame, esse teste do sono, para não correr risco de ter essa sonolência. Isso. Que tem acontecido já, né, infelizmente. Tem acontecido. E a profissão de motorista é uma profissão que o paciente, né, o motorista, acaba ficando por muito tempo dirigindo, acaba sendo caminhoneiro, né? Pessoal, motoristas de ônibus. É uma profissão que às vezes acaba sendo um pouco entediante. Então, dirigir na estrada muito tempo, é mais ou menos como ficar esperando, por exemplo, uma consulta médica. E isso, para quem tem uma predisposição para a sonolência diurna excessiva, pode ser perigoso. Então, algumas empresas estão pedindo a polissonografia para investigar se esses pacientes têm alguma alteração na qualidade do sono, para ser tratado e ficar bem protegido, né? Quais seriam suas dicas? Doutora, por exemplo, a gente falou, né? Claro que para a gente dormir melhor, existe uma série de fatores que podem contribuir. Citamos alguns. Então, você se alimentar bem, praticar atividade física, o excesso do peso pode comprometer a qualidade do seu sono, né? Então, manter no seu peso ideal, a questão do estresse, da ansiedade. E o que mais a gente pode fazer para tentar dormir melhor, até para o nosso dia seguinte, a gente conseguir render mais, né? Eu falo que para ter um sono bom, a gente precisa ter um dia bom. E para ter um dia bom, a gente precisa ter uma noite boa. Então, uma coisa leva a outra. É um ciclo. Além de tudo isso que você falou, Tati, é importante o paciente ter uma rotina do sono. Então, chegando perto da hora de dormir, ir desacelerando, evitar uma ingesta excessiva de alimentos próximo da hora de dormir, evitar tablets, celulares, muita informação de luminosidade próximo da hora de dormir e evitar o máximo possível tomar drogas e medicamentos para relaxantes musculares, relaxantes e medicamentos para dormir, porque isso acaba atrapalhando a qualidade do sono. O paciente às vezes tem a falsa ideia de que ele vai dormir melhor com aquela medicação, mas às vezes essa medicação acaba atrapalhando ele na qualidade do sono. Para sono, quantidade é muito diferente de qualidade. Então é importante que a gente busque a qualidade do sono. Isso é interessante de observar, né? Eu percebo muito, principalmente com pessoas mais velhas, né? Minha avó, quando era viva, e até hoje pessoas do meu convívio mais velhas, né? Geralmente as avós dormem muito pouco, né? Acordam muito, vão dormir tarde, né? E acordam muito cedo, mas se sentem bem. Mas durante a nossa vida, o nosso sono vai mudando. Então, Adolescente gosta de dormir bastante, muito, né, doutora? Isso. As nossas necessidades de sono variam muito ao longo da nossa vida. Isso é normal? Isso é normal. Então, o senhorzinho, a sua avó, os idosos, eles precisam de uma quantidade muito menor de sono da noite, mas eles tiram alguns cochilos ao longo do dia. Então, esse desenho, essa arquitetura do sono no idoso é bem característica. E para eles, é isso que precisa. No adolescente, eles dormem muito mais e têm uma tendência a dormir mais tarde e querer acordar mais tarde. Isso é fisiológico também. Passa, mas é uma fase que eles sofrem, porque tem que acordar cedo para estudar. Então, assim, é uma fase meio complicada nessa questão do adolescente. Mas é bom até para os pais entenderem, porque às vezes, né, meu filho é muito preguiçoso, ele só dorme. Isso é fisiológico. É uma característica do adolescente. Ele tem essa necessidade de dormir mais, né? Exatamente. A criança precisa dormir mais, então a gente vê hoje em dia que cada vez as crianças estão dormindo menos. Então, assim, os pais chegam mais tarde em casa e até para interagir um pouco mais com a criança, dar uma segurada naquele horário de pôr ela na cama, a criança acaba indo dormir mais tarde, acorda cedo, porque os pais acordam cedo e às vezes tem que levar para a escolinha, então hoje em dia as nossas crianças estão dormindo menos do que elas deveriam e isso acaba mais para frente acarretando alguns problemas de saúde. A gente tem a Rosana aqui também participando, para a gente finalizar, ela comentou, doutora Tati, eu tenho 61 anos, ronco e tenho apneia. Qual o primeiro passo que eu tenho que fazer? Ela precisa procurar um especialista, então ou um otorrino
ou um neuro, ou até um pneumo, que tem a especialização em sono. Esse especialista vai examiná-la e vai provavelmente pedir a polissonografia. Após essa polissonografia, dependendo do resultado, já vamos conseguir decidir e definir uma boa conduta para ela, um tratamento. Mas se ela já tem a queixa, já é mais do que meio de caminho andado, porque ela já sabe que ela tem e ela está a fim de tratar. Então, vale muito a pena ela procurar o especialista. Para ajudar nesse tratamento. Com certeza. E ela vai sentir uma melhora muito importante da qualidade de vida dela no dia a dia. Perfeito. A gente vai divulgar os contatos da doutora Thalita. Para finalizar, doutora, considerações finais, alguma informação que a gente não tenha abordado, que você acha oportuno a gente falar em relação ao ronco e à apneia do sono? Algum alerta, uma curiosidade? Acho que a gente falou um pouco de tudo. Acho que o mais importante, o que tem que ficar é que o ronco não é normal. Se você ronca, a gente tem que investigar, você tem que procurar ajuda para pelo menos a gente ficar tranquilo. Nem que a gente exclua qualquer outra causa mais grave, só ronca. Então tá bom, mas acho que vale a pena investigar. Como você disse anteriormente, o ronco pode ser só um ronco ou o ronco pode ser o sintoma de um problema mais sério. Exatamente. E é isso que o especialista vai investigar e se for um sintoma de um problema, vai tratar a causa desse problema e aí, consequentemente, vai melhorar esse ronco. Isso mesmo. Foi bem completinha a entrevista, Foi né, ótimo. Doutora? Gostei também, aprendi muito, espero que você em casa também. Obrigada, viu, doutora? Obrigada Thalita, a você. até uma próxima oportunidade. Obrigada. E que a gente possa agora dormir melhor, né? Sim, com todas isso é as importante. dicas. E qualquer mudança, qualquer coisa aí anormal, procure, viu, um especialista para ele poder te ajudar. Roncar não é normal. Obrigada, viu, Thalita? Obrigada.